Então, bom dia a todos. Do nosso segundo encontro a respeito de audiências trabalhistas, nós iremos retomar algumas ideias que foram apresentadas no nosso primeiro encontro e iremos tratar de algumas questões novas, em especial as etapas possíveis da audiência trabalhista. Então, como nós falamos no encontro passado, nós temos alguns tipos de audiência possíveis. Em princípio, as audiências no processo do trabalho, elas deveriam ser unas e contínuas. Em outras palavras, elas deveriam ser audiências únicas, uma única audiência no processo inteiro, em que todas as etapas da audiência seriam realizadas, inclusive com o julgamento. Tá? Então, quando eu falo que as audiências deveriam ser unas e contínuas, em princípio, todas essas etapas deveriam ocorrer num único encontro. Esta era a ideia do legislador de 1943, quando diz que as audiências deveriam ser unas e contínuas, podendo haver o fracionamento se houvesse um motivo ponderoso, um motivo razoável, uma justificativa para esse fracionamento. Mas a ideia é que elas fossem todas realizadas, todas essas etapas fossem realizadas num único encontro. Só que com a complexidade das ações trabalhistas, isso não passou a ser conveniente para muitos juízes. Isso depende muito de juiz para juiz. Mas eu poderia dizer que, para a maioria dos juízes, não é conveniente fazer todas essas etapas no mesmo dia, porque, primeiro, as audiências ficariam muito longas, então a fila de espera das audiências seria muito grande, então eu conseguiria marcar 5 audiências aqui, 10 audiências aqui, mas em compensação, para eu marcar uma nova audiência de um processo novo, eu vou ter que esperar um ano e meio, porque realmente a gente não consegue dar uma vazão muito grande. E tem um outro detalhe, a audiência una para o reclamante, ela é muito prejudicial. Uai, mas como assim ela é prejudicial? Ou pode ser prejudicial? Ela não é mais rápida? Já faz tudo de uma vez? Mais ou menos, depende. Porque quando a gente faz audiência fracionada, o que a gente faz? A gente faz várias audiências iniciais, que elas vão aqui mais ou menos do 1 ao 4, já que a réplica fica para prazo em dias úteis em cartório. Então, a gente praticamente, na audiência inicial de consultação, a gente faz do 1 ao 4. Então, a gente consegue fazer várias ao mesmo tempo. E vários acordos aqui. Então, às vezes, por reclamante, o processo termina na audiência inaugural com acordo. E a gente marca as instruções, nesta mesma pauta, quando a audiência é fracionada. A gente faz, eu já cheguei a fazer 14 audiências iniciais, 3 a 4 encerramentos, e 5 instruções. Então, não necessariamente, quando se marca só audiência una, a pauta fica menor, muito pelo contrário. É possível que entre a realização, por exemplo, quando chega uma petição inicial na vara de trabalho, você vai ter que marcar uma audiência, vai olhar a agenda, entre aspas, que é o livro de pauta de audiência, e vai marcar na primeira disponível. É mais ou menos assim que funciona. Quando é audiência una, você vai, às vezes, marcar lá para trás, porque você não tem condições de fazer várias audiências unas ao mesmo tempo. Você não vai fazer 15 audiências unas, é muito complicado. Depende muito da região, porque tem regiões do Brasil que os processos são mais simples, é verba rescisória, e você consegue fazer uma pauta maior. Mas aqui na capital do país, os processos são mais complexos. Você não vai conseguir fazer 20 audiências unas num único dia, mas você consegue fazer
14 iniciais, 4 encerramentos, 5 instruções no mesmo dia. Tá? Então, essa conjugação do tempo de espera para as varas que marcam só audiências unas, para aquelas que marcam audiências fracionadas, não necessariamente a una será mais rápida. Mas talvez o principal prejuízo para o reclamante numa audiência una é que o reclamante ele não sabe qual vai ser a tese de defesa, não sabe quais são as razões que serão apresentadas pelo réu, porque a resposta do réu, em princípio, é apresentada na audiência. Ao passo que o réu ou o reclamado sabe o que o reclamante está alegando. Então fica muito desnivelado. Enquanto que o reclamado sabe exatamente o que o reclamante está falando, o reclamante não sabe o que o reclamado vai dizer na inicial. Então isso gera um certo descompasso. E aí o próprio autor tem dificuldades em escolher, por exemplo, suas testemunhas. Se eu não sei o que o reclamado vai falar, eu não vou poder produzir uma contraprova em relação àquilo que é dito pelo reclamado. Mas o reclamado pode fazer isso em relação ao reclamante, porque ele já sabe o que está na petição inicial. Então, muitos juízes entendem que a audiência una ela não é tão justa, não há paridade de armas, porque o autor fica numa situação mais sensível em relação ao reclamado. A vara em que eu estou lotado prefere fazer audiências fracionadas, tanto no rito ordinário como no rito sumaríssimo. Existem varas que fazem só audiências unas, mas normalmente essas varas que fazem audiências unas, entre aspas, elas fazem até aqui, ó, segunda tentativa de conciliação. O julgamento deixa para depois. Mas pode, se quiser, fazer o julgamento ali na hora da audiência. Eu tenho um colega que ele faz o julgamento ali na hora. Né? Ele não leva sentença para fazer em casa, exceto aquelas que são muito complexas. Né? E existem varas que adotam o seguinte procedimento. No rito ordinário, audiências fracionadas. No rito sumaríssimo, até 40 salários mínimos, o valor da causa, audiências unas. Então depende muito, né, de cada vara, de cada juiz. Em princípio, as audiências deveriam ser unas e contínuas, à luz do artigo 846 da CLT. 849, perdão, da CLT. Entretanto, né, mesmo que não haja um motivo assim, tão justificado, tão ponderoso, digamos assim, existem vários juízes que fazem audiências fracionadas. O motivo é equilibrar, né, a capacidade de produção de prova entre as partes, ou por uma questão de organização da pauta, é mais interessante para o juiz, de repente, fazer fracionada, porque ele consegue controlar melhor a pauta. E foi aquilo que eu falei, né, anteriormente também. Às vezes, o juiz marca uma audiência una, mas chega lá no dia da audiência, o tema é tão complexo, a contestação é tão grande, que fica inviabilizado fazer, por exemplo, a réplica ali naquele momento. Porque quando a audiência una, o que o juiz vai fazer? Olha, lê para o reclamante, leia a contestação, veja os documentos e faça a réplica. Só que se for uma contestação de 100 páginas, o juiz não vai ficar parado lá 1 hora para o advogado ficar lendo a contestação. Então, o que normalmente o juiz faz? Mesmo na audiência una, desmembra esta audiência em particular. Então, pode acontecer. Foi marcado como audiência una, mas o juiz viu que na hora ali não era conveniente fazer audiência una, porque o reclamante não teria condições, né, de ler adequadamente a contestação, de ver com cuidado os documentos juntados, porque tem mais de 2.000 documentos juntados em contestação, e ele resolve ali naquele momento desmembrar. Então, a audiência una, não necessariamente ela vai ser una. Tudo depende do contexto. A ideia, ela foi marcada como una, mas a ideia é que ela, né, seja una, mas pode acontecer qualquer coisa, né, qualquer incidente, qualquer situação em que ela é desmembrada, como, por exemplo, necessidade de fazer perícia. Se tiver necessidade de fazer perícia, não tem como encerrar a audiência naquele momento, a audiência una. Você vai ter que desmembrar
né, esta audiência, mesmo marcada como una, para marcar depois um encerramento, já que tem uma perícia no meio. Beleza? Então, é só para vocês entenderem que uma coisa é o que está ali na CLT. As audiências deveriam ser unas e contínuas, exceto se houvesse um motivo ponderoso. Outra coisa é o que acontece na prática, né? O motivo ponderoso aí, para alguns juízes, passa a ser a realidade. Não, eu entendo que eu tenho que fracionar porque a audiência fracionada ela é mais justa, né? Porque as partes estão em condições melhores condições, né, de produzirem provas, e também porque é uma questão de organização da pauta, e isso está dentro da autonomia do juiz organizar sua pauta para que o trabalho seja realizado a contento. Nós vimos também na aula passada, senhores, as ausências, né, das partes. Isso depende muito, primeiro, de quem faltou e de que tipo de audiência estamos nos referindo. Então, se a gente está falando da audiência inaugural ou una, se é o reclamante que faltou, o resultado é arquivamento daquela reclamação trabalhista. O que é o arquivamento? Uma extinção do processo sem resolução de mérito. É como se o reclamante não demonstrasse interesse em prosseguir com aquele processo porque ele sequer foi à audiência. Lembrando que é ausência injustificada, tá? Ausência injustificada do reclamante à audiência inaugural ou una gera o arquivamento da ação trabalhista. E aí o processo é extinto, sem julgamento de mérito. Se o reclamante deixar arquivar a ação trabalhista por 2 vezes, ele perde o direito de ajuizar a ação trabalhista, uma terceira ação trabalhista, pelo período de 6 meses. É o que nós chamamos de perempção provisória. Então, vamos supor, ele ajuiza uma ação, é marcada uma audiência pela vara, ele não comparece à audiência. Então, arquiva pelo artigo 844 da CLT. Ele marca, ele ajuiza uma segunda ação, a mesma ação, né? Não comparece novamente à audiência inicial una que foi marcada, então é arquivado pela segunda vez. Ele vai ficar, em virtude desse duplo arquivamento, 6 meses sem poder ajuizar uma ação perante a Justiça do Trabalho. É o que está no artigo 731 e 732 da CLT. Lembrando que a CLT, com a reforma trabalhista, ela diz que se o reclamante deixa de comparecer sem motivo à audiência inaugural ou una, que é a primeira audiência, a audiência una é a primeira audiência também, né? Mas a inaugural é que a gente está dizendo aquela audiência que seria de conciliação, né? Quando é desmembrado. Então, a audiência de conciliação, que é inaugural, quando há fracionamento das audiências, ou quando não há fracionamento das audiências, audiência una. Ele vai ter que pagar custas, ainda que seja beneficiário da justiça gratuita. É o que diz a reforma trabalhista. É para punir o reclamante que deixou extinguir o processo sem resolução de mérito. Mas, na minha avaliação, esta alteração da reforma trabalhista, que diz que tem que pagar custas, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, é inconstitucional. Se ele é beneficiário da justiça gratuita e esse instituto está na Constituição, ele não paga nenhuma taxa judiciária, ele não paga custas. Então, não pode vir uma norma infraconstitucional e dizer que o empregado, mesmo beneficiário da justiça gratuita, vai pagar custas que são liberadas pela Constituição. Se ele é beneficiário da justiça gratuita, ele não paga. Se ele não for beneficiário da justiça gratuita, ele paga, independentemente, né, de ser um arquivamento do artigo 844, porque o reclamante que não é beneficiário da justiça gratuita, se ele for totalmente sucumbente, ele vai pagar custas. Tá? Então, a reforma trabalhista, nesse particular, que teve a intenção punitiva ao empregado, que normalmente é o reclamante, né, ela é inconstitucional na minha avaliação.
Tá bom? Então, eu lá, quando o reclamante não comparece à audiência inaugural, e se ele for beneficiário da justiça gratuita, eu não determino o pagamento, eu não exijo esse pagamento. E o mais curioso é que a reforma trabalhista diz o seguinte: não foi só para punir o reclamante, dizendo, olha, você está movimentando o Estado de forma desnecessária e você vai ser punido com pagamento de custas, ainda que você seja beneficiário da justiça gratuita. Diz mais, diz que ele só vai poder ajuizar a ação de novo se ele recolher essas custas anteriores da ação que foi arquivada. E isso impede o acesso à jurisdição do reclamante. Tá? Então, a reforma trabalhista ela trouxe, nesse particular, não apenas a intenção de punir o reclamante, que normalmente é o empregado, mas de inviabilizar que ele ajuize uma segunda ação. Então, é totalmente inconstitucional esta condição de somente vai poder ajuizar uma nova ação se ele recolher as custas do processo anterior. Tá? Então, assim, é para vocês verem qual que era a intenção da reforma trabalhista. Né? Como eu falei para vocês, em boa parte das alterações realizadas no processo de trabalho foi para dificultar, né, não apenas o acesso à jurisdição, mas até a litigação por parte dos empregados. Tá? Então, eu também entendo que, nesse particular, a reforma trabalhista é inconstitucional. Então, só para vocês entenderem como é que funciona na prática. Primeiro modelo, né, primeiro cenário, o previsto na reforma trabalhista. Reclamante não comparece à primeira audiência ou à audiência una. Antes da reforma já era assim. Qual é a consequência? Arquivamento da ação trabalhista, da reclamação trabalhista. O que é o arquivamento da reclamação trabalhista? Uma extinção do processo em resolução de mérito. Então, o processo é extinto, acaba ali. No modelo da reforma trabalhista, além disso, o reclamante vai ser condenado a custas pela extinção do processo, ainda que beneficiado da justiça gratuita. E ele somente vai poder ajuizar de novo esta ação arquivada, ou qualquer outra ação, né, se ele recolher as custas desse primeiro processo. Este é o modelo da reforma trabalhista, que na minha ótica é inconstitucional. Qual que é o modelo correto? O reclamante não compareceu à audiência inaugural, ou una, arquiva-se a ação trabalhista. Como é uma extinção sem resolução de mérito, faz coisa julgada formal, não impede que o reclamante entre com uma outra, com esta mesma ação pela segunda vez. Então, ele pode entrar com esta ação cujo processo foi extinto. Aí ele entra com essa mesma ação pela segunda vez. Ele não vai precisar recolher as custas do processo anterior se ele for beneficiário da justiça gratuita. Porque se ele é beneficiário da justiça gratuita, ele não recolhe custas. E se ele não for beneficiário da justiça gratuita? Eu também não entendo que ele não pode ser impedido de entrar com uma segunda ação, porque isso violaria, né, o acesso à jurisdição. Então, esta é a minha, o meu entendimento. Agora, eu sei que vocês ficam pensando aí, sofrendo, né, com a prova. Toda vez que o professor fala uma coisa, sempre vem a prova na cabeça. Pô, e na prova, como é que vai ser e tal? Bem, na prova vai estar claro. De acordo com a reforma trabalhista, se o reclamante deixar, né, de comparecer à audiência inaugural, vai ser arquivado, vai ter que recolher custas, mesmo com o beneficiário da justiça gratuita, e somente vai poder entrar de novo com a ação se recolher essas custas do primeiro processo, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. De acordo com a reforma trabalhista, é isso. Agora, se tiver outra questão, né, de acordo com o entendimento apresentado, né, em sala de aula, né, é possível que se entenda que seja inconstitucional a exigência de recolhimento de custas pelo beneficiário da justiça gratuita? Verdadeiro também. Foi isso que a gente está discutindo. Então, tudo depende, né, de como a questão é apresentada. Tá? Então, vocês precisam entender as duas situações, o que está na reforma trabalhista e o que nós discutimos aqui em sala de aula, para poderem decidir. Beleza? Ausência injustificada da reclamada audiência inaugural UNA.
Se é a reclamada que não comparece à audiência inaugural una, o que acontece? Ela não apresenta a resposta. Se ela não apresenta a resposta, qual é a consequência disso? Revelia. A revelia nada mais é do que um réu ou reclamado sem a sua defesa. Isso é revelia. É uma postura que o réu pode adotar. Ele não é obrigado a se defender. Se ele não quiser se defender, ele é revel. Então, como ele não compareceu a esta audiência em que ele deveria apresentar sua resposta, o artigo 844, de forma coerente, diz: o réu é revel. E qual é o resultado dessa revelia? Se ele não apresenta defesa, ele está impugnando especificamente os fatos apresentados na petição inicial? Não. Não tem impugnação específica do réu em relação aos fatos apresentados na petição inicial. E o que é isso? Confissão. Ou presunção relativa da veracidade dos fatos articulados na petição inicial. Os fatos não impugnados pelo reclamado são considerados presumidamente verdadeiros. Então, qual é a consequência se o reclamado, portanto, o réu, não comparecer sem motivos, né, não tem motivos para não comparecer, à audiência inaugural ou una? Lembrando que a audiência inaugural aqui seria a audiência de conciliação. Vou até colocar aqui para facilitar para vocês. Meu teclado aqui, deixar. Qual é a consequência? Revelia do reclamado, acompanhada de confissão ficta desse reclamado, que, em outras palavras, nada mais é do que a presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor na petição inicial. Agora, a reforma trabalhista, que foi pensada, especialmente no processo de trabalho, para favorecer os reclamados, trouxe uma inovação, dizendo: se o advogado do reclamado estiver presente, ele poderá apresentar a defesa e documentos, mesmo que o reclamado não esteja. Mais uma vez, uma alteração que eu ouso discordar. Qual é a ideia de exigir a presença das partes na audiência inaugural ou una? Favorecer a conciliação. Uma das assim, finalidades, digamos assim, é favorecer a conciliação. Se o reclamante não comparece à audiência inaugural ou una, se o reclamado não comparece à audiência inaugural ou una, a conciliação pode ficar prejudicada. Ah, mas o advogado pode ter poderes para conciliar. Sim, ele pode ter poderes, mas ele vai fazer uma conciliação sem consultar o seu cliente, sem estar ali no tete-a-tete, sem o juiz ver que o cliente está de acordo efetivamente. Então, isso pode dificultar. Não é que impossibilita, mas pode dificultar. E aí, se simplesmente se entende que o reclamado pode ir... Perdão, que o advogado reclamado pode ir desacompanhado do seu cliente para apresentar a defesa, quer dizer, você está, de alguma forma, dificultando a conciliação. Né? Se a audiência for una, como é que você vai tomar o depoimento do reclamado se ele não está lá? Então, são situações que, de alguma forma, podem prejudicar o bom andamento do processo. O modelo anterior era mais rígido, mas era um modelo mais adequado. E agora a gente está criando outra distorção em favor dos reclamados. Se o reclamante não comparece, arquiva. Agora, se o reclamado não comparece, mas o advogado dele está lá com contestação, está tudo bem? Poxa, então a pena só foi para o reclamante.
Só o reclamante agora tem um efeito ruim. Ah, mas se o advogado reclamado não tiver, vai ter revelia. Ok. Mas mesmo que o advogado reclamante esteja na audiência inaugural ou UNA, se o reclamante não tiver lá, vai arquivar. É justo isso? É razoável? Você criar essa distorção? Mais uma vez, você está favorecendo o reclamado. E ainda dizem que o processo de trabalho é protetivo ao reclamante. Vejam que as alterações feitas pela reforma trabalhista, essas que eu estou dizendo para vocês agora, têm favorecido o reclamado, que via de regra quem? É o empregador. Não necessariamente o empregador, mas em 99% dos casos é o empregador. Tá? Então, para vocês verem também que no aspecto processual, a reforma trabalhista ela foi muito pensada para favorecer o empregador, para favorecer a sua defesa, em detrimento do direito de ação, do autor, né? Para dificultar o acesso à jurisdição, para punir o autor. Então, infelizmente, esse foi o cenário que nós vimos. Pois bem, alguns juízes interpretam dizendo que não é possível aplicar revelia mesmo quando o advogado... Perdão. Interpretam que tem que aplicar revelia mesmo se o advogado reclamado estiver presente. Mas não é isso que diz a literalidade da lei. Então, eu tenho dificuldade a dar essa interpretação. O juiz não pode adotar a lei que ele gosta. Não, isso eu gosto da lei, eu vou adotar. Isso eu não gosto. Se a lei está de forma clara, dizendo que o advogado reclamado pode apresentar a defesa, mesmo que o reclamado não esteja, e isso não gerará revelia, eu fico muito amarrado a não adotar esta determinação legal. Aqui não tem muito onde interpretar. Então, infelizmente, é este o cenário que eu entendo. Agora, que gerou uma distorção muito grande entre reclamante e reclamado, com certeza isso gerou. Se for uma audiência una, vamos voltar aqui a essa projeção. Se o reclamado não comparecer à audiência una e seu advogado comparecer, vejam, ele vai poder apresentar a contestação, mas na hora de prestar o depoimento pessoal, se o reclamado não estiver lá, qual que é a consequência disso? Confissão ficta desse reclamado. Então, acaba que o resultado vai ser o mesmo, se o reclamado não estiver lá. Porque a audiência em que as partes deveriam prestar o depoimento pessoal equivale à recusa em prestar o depoimento pessoal. E quando uma das partes se recusa a prestar o depoimento pessoal, qual é a consequência? Confissão ficta. Então, só para vocês entenderem, reclamado não compareceu à audiência inaugural ou una. O advogado não compareceu. Revelia, aí não tem dúvida. Revelia. Revelia e confissão ficta. Reclamado não compareceu à audiência inaugural apenas, que é a de conciliação, mas seu advogado compareceu. Vai poder apresentar a defesa e documentos. Artigo 844 da CLT. Deixa eu até pegar aqui o parágrafo. Artigo 844 da CLT, que é parágrafo 4º ou 5º. Parágrafo 5º. Ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na audiência, serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados. Agora, reclamado não compareceu à audiência una, que é essa toda aqui, ó. O advogado compareceu, seu advogado, ele vai poder apresentar a defesa? Segundo o parágrafo 5º, sim. Só que a audiência vai prosseguir. O juiz vai, então, ó, reclamante, analisa aqui a defesa e os documentos. Aí o reclamante, o advogado reclamante, em audiência, vai fazer a réplica.
vai ler tal e vai impugnar ali em alguns minutos. Né, o documento tal não prova isso, tal, aquela coisa toda da réplica. Aí qual que é o próximo passo? Depoimento das partes. Começa com o reclamante. Termina o depoimento do reclamante. Vem o quê? Depoimento do reclamado. Se o reclamado não estiver presente porque ele não compareceu e apenas o advogado, o que vai acontecer? O reclamado não vai poder prestar o depoimento e o CPC diz que o reclamado, a parte que não comparecer injustificadamente para prestar o depoimento, artigo 385 do CPC, parágrafo 1º, é considerada confessa, porque é como se estivesse se recusando a prestar o depoimento. Então, a consequência na audiência una do não comparecimento do reclamado, mesmo com a presença do advogado, é praticamente a mesma, vai ser confessa. Mas é só na audiência una porque esse reclamado deveria prestar o depoimento. Olha só, 385 para primeiro do CPC. Se a parte pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso não comparecer ou comparecendo se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena de confissão. Tá? Então é só para vocês entenderem que no frigir dos ovos, na audiência una, pode ser que a gente alcance o mesmo resultado da revelia, que é a confissão. Mas não porque não apresentou a defesa. O artigo 844, parágrafo 5º, permite que, se o advogado do reclamado estiver presente, ele pode apresentar a defesa do documento. Mas sim porque o reclamado não prestou depoimento pessoal. Mas só na audiência una. Na audiência inaugural, não. A audiência inaugural vai até o 4. O 5º é registrado em audiência, né? Mas fica para o prazo depois, na audiência inaugural ou de conciliação. Beleza? E aí era isso que a gente está falando. Ó. Agora, se o reclamante ou reclamado, tanto faz, não comparecerem à audiência de instrução, em que eles foram intimados para prestar depoimento pessoal, qual é a consequência? Confissão da parte que não compareceu. Então vamos lá, tivemos uma audiência inaugural una. Não teve acordo, o juiz teve que marcar uma audiência de instrução. O reclamante não comparece à audiência de instrução de forma injustificada. Qual é a consequência? Confissão desse reclamante. Então, os fatos articulados na contestação são considerados verdadeiros. Reclamado não compareceu à audiência inaugural una. Perdão, audiência de instrução. Teve audiência inicial, marcaram uma audiência de instrução. Qual é o resultado? Confissão do reclamado, porque ele não compareceu na audiência em que ele deveria prestar o depoimento pessoal. Artigo 385, parágrafo 1º do CPC. Então, os fatos articulados pelo reclamante na inicial são considerados presumidamente verdadeiros. Numa situação bem excepcional, tanto o reclamante como o reclamado não compareceram na audiência de instrução, os dois, simultaneamente. Qual é a consequência? Confissão ficta para os dois. E como é que a gente vai resolver isso? Como é que o juiz vai resolver isso? Pelo ônus da prova. Então, se tem confissão ficta para os dois, o juiz vai verificar se existe alguma prova documental que já pré-existente nos autos, né? Porque às vezes as partes juntaram documentos. Se é possível decidir pela prova documental, está resolvido. Agora, se não for possível decidir pelas provas pré-existentes nos autos, é pelo ônus da prova. Olha, o ônus de provar horas extras era do reclamante. Então, como não tem prova nos autos, o juiz julgará de forma desfavorável ao reclamante que tinha o ônus de provar e não provou.
Ah, professor, não era o caso de adiar? Não, não é o caso de adiar. Né? O processo anda para frente, não tem justificativa. É o caso de adiar se tiver justificativa. Mas se os dois não compareceram, não é o caso de adiar, na minha avaliação. Até porque pode marcar uma nova audiência de instrução e as partes não comparecerem do mesmo jeito. Ok? Pessoal, alguma dúvida em relação à ausência das partes às audiências? Beleza. Comparecimento das testemunhas. Pessoal, as testemunhas, em princípio, devem comparecer espontaneamente, tá? Devem comparecer espontaneamente. Este é o rito do processo do trabalho. Então, se eu marco uma audiência una, em que todos os atos serão realizados, inclusive a oitiva das testemunhas, as partes já precisam convidar as testemunhas. E as testemunhas devem comparecer espontaneamente. Agora, se elas não comparecerem e houver algum motivo, o juiz pode adiar a audiência para marcar uma nova. O que nós fazemos, né, para evitar esse adiamento? Pelo menos lá na 11ª vara, nós permitimos que a parte observe o rito previsto no CPC, que é comprovar que foi feito o convite à testemunha, juntar esta comprovação. Então, o reclamante convida a testemunha por AR, né, aviso de recebimento, junta esta comprovação de que foi convidado, e caso a testemunha não compareça, aí o juiz vai adiar a audiência. Normalmente, não há problema. Né? Normalmente, aqui, pelo menos no Distrito Federal, a gente sempre... Eu faço o seguinte, olha, vocês podem apresentar espontaneamente, podem convidar, perdão, as testemunhas e elas, né, se apresentarem espontaneamente, ou vocês devem observar o rito, né, do processo civil, que é juntar com uma antecedência de 3 dias o convite às testemunhas, né, para que elas comparecerem aqui. Caso elas não compareçam, aí haverá o adiamento. Alguns advogados juntam, outros advogados sequer juntam, porque dá trabalho, né? Outros advogados simplesmente combinam com a testemunha e ela comparece espontaneamente. É muito raro nós adiarmos uma audiência porque a testemunha não veio. Para que haja este adiamento, é necessário, pelo menos na minha avaliação, e é o que a gente segue ali na vara, que seja observado o rito do CPC quanto o convite prévio à testemunha com a devida comprovação. Deixa eu ver aqui. Estou tentando localizar. É o 455 do CPC, tá? Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ela arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando a intimação do juízo. Parágrafo 1º.
A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento. Então, o advogado deve intimar a testemunha por carta ou aviso de recebimento. Convidar, né? Cumprindo o advogado juntar aos autos com antecedência de pelo menos 3 dias da data da audiência. Cópia da correspondência de intimação e de comprovante de recebimento. Aí, pessoal, se ele comprova nos autos que intimou a testemunha, né, com antecedência de 3 dias, e a testemunha não comparece, aí o juiz vai ter que intimar essa testemunha. Vai marcar uma nova audiência e aí vai intimar essa testemunha, tá? Às vezes até com auxílio do oficial de justiça, né, autorizando a condução coercitiva dessa testemunha, obrigando essa testemunha a comparecer. Este é o rito do CPC. Alguns juízes entendem que a CLT não tem omissão em relação a isso. Porque a CLT realmente ela tem previsão tanto no rito ordinário como no rito sumaríssimo. No rito ordinário, a CLT diz o seguinte: as testemunhas comparecerão à audiência independentemente de notificação ou intimação, foi aquilo que eu disse, espontaneamente. As que não comparecerem serão intimadas ex officio ou a requerimento da parte, ficando sujeitas à condução coercitiva, além das penalidades do artigo 730, uma multa. Caso sem motivo justificado não atenda a intimação. Então, a CLT tem previsão em relação a isso, dizendo, elas devem comparecer espontaneamente, se elas não comparecerem, aí o juiz tem que intimá-las ex officio ou a requerimento. É um pouco diferente do CPC. O CPC estabelece uma condição para isso, para que o juiz intime as testemunhas, é necessário que a parte comprove com 3 dias de antecedência que elas foram convidadas e elas não compareceram. Então, o rito do CPC ele é mais moderno, porque atribui uma responsabilidade para a parte. E evita que audiências sejam adiadas de forma desnecessária, como aqui, né, sugerido no artigo 825. Vamos supor que o reclamado quer procrastinar. Pelo 825, é só as testemunhas não comparecerem. Porque aí o juiz teria que adiar. Então, o rito do CPC é mais interessante. Por isso que lá, na 11ª Vara, a gente aplica supletivamente o artigo 455 do CPC. Faz mais sentido. A gente pode até adiar, mas desde que você comprove que convidou. Né? Já no rito sumaríssimo, nós temos também disposição específica. No rito sumaríssimo, diz o seguinte, olha, as testemunhas comparecerão espontaneamente, né? E o juiz só vai intimar se comprovar o convite. É mais ou menos o que está no CPC. Se a parte comprovar que convidou. Só não tem prazo de antecedência, a forma que tem que ser feito esse convite, enfim. Mas é bem semelhante. Hoje, na 11ª Vara, o que a gente faz? A gente tem um parágrafozinho que a gente fala o seguinte, olha, as partes podem apresentar suas testemunhas espontaneamente, ou, caso as testemunhas não compareceram espontaneamente, devem seguir o rito do 455, do CPC. Em outras palavras, se quiser vir espontaneamente, beleza, tá ótimo, atendeu a finalidade, princípio da instrumentalidade das formas. Até porque isso é o que está previsto mesmo no 825. Agora, para não correr risco das testemunhas não comparecerem espontaneamente, vocês podem observar o rito do 455 do CPC. Vocês convidam as testemunhas, juntam nos autos com 3 dias de antecedência o aviso de recebimento. Se as testemunhas não comparecerem espontaneamente, o juiz necessariamente vai ter que adiar. Se esse rito não for observado, o juiz não vai adiar. Simplesmente vai prosseguir com a audiência sem ouvir a referida testemunha. E isso nós estamos fazendo tanto para o rito ordinário como para o rito sumaríssimo. Estamos aplicando supletivamente o artigo 455 do CPC. O próprio artigo 15 do CPC permite a aplicação supletiva do CPC ao processo de trabalho, desde que seja compatível. Aqui faz todo sentido. Evitar adiamentos desnecessários. Dar responsabilidade às partes, reclamante e reclamado, tanto faz. Garante que a testemunha veio espontaneamente? Não precisa
se preocupar com o rito do 455, é só vir espontaneamente. Agora, se tem receio que a testemunha venha espontaneamente, convide as testemunhas de forma formal, comprove esse convite e junte aos autos. Dúvidas, pessoal? Beleza. Seguindo. A CLT, ela tem como princípio, nós vimos isso em aulas iniciais, a conciliação. O artigo 764, ele diz que o juiz deve enveredar todos os esforços para buscar uma solução compositiva. Então, buscar uma conciliação não é uma faculdade do juiz trabalhista. É uma necessidade. É um valor. É um princípio na sua atuação. É claro que o juiz não pode forçar as partes a conciliar, não pode ameaçar as partes. Se você não fizer essa conciliação, você vai ver, hein? Vai ser pior para você. Isso é uma ameaça. Isso o juiz não pode fazer. O juiz, ele precisa ser sensível àquele conflito e deve tentar convencer as partes que a conciliação é uma solução interessante. É uma solução que, neste caso, talvez seja mais eficiente. Sob a perspectiva do reclamante, pessoal, a conciliação, ela acaba resultando numa solução mais rápida. Porque, em fazendo a conciliação, o processo, a fase cognitiva está encerrada. Ou o processo de conhecimento está encerrado. Porque a conciliação, ela equivale a uma sentença, porque ambos determinam a solução daquela controvérsia. Então, na audiência inaugural, fiz a conciliação, aquele processo se encerrou ou aquela fase cognitiva se encerrou em um mês. Agora, se não faz a conciliação, pode ter a sentença, recurso ordinário, recurso de revista, recurso extraordinário, pode demorar anos, né? Pode demorar anos. A gente não tem como prever quanto tempo vai demorar. Então, para o reclamante, é interessante porque é mais rápido. Para o reclamante ainda, e aí vale para o reclamado também, você está trocando uma incerteza por uma certeza. O reclamante não sabe se vai ganhar aquela ação. Não sabe se vai perder tudo, se vai ganhar parte. Mesma coisa o reclamado. Não sabe se vai perder tudo, se vai perder parcialmente, não sabe qual vai ser o nível de sucumbência dele. Então, com a conciliação, as partes estão racionalizando os riscos. Eu troco uma incerteza, se eu vou ganhar ou não, totalmente, parcialmente, ou se eu vou perder tudo, por uma certeza. Olha, a solução vai ser isso. O pagamento de R$10.000, o fornecimento de guias para levantar o FGTS, seguro-desemprego. Então, você está trocando algo incerto por algo certo. E a conciliação ela é mais eficiente, pessoal, do que a própria sentença. Deixa eu explicar para vocês não estranharem. Um dos principais problemas do processo do trabalho é o sucesso do judiciário em executar suas próprias decisões. Isso não é uma garantia absoluta. O juiz diz que o reclamante tem direito a R$10.000 a título de verbas acessórias. É garantia que o reclamante, ao final, vai receber os R$10.000 com juros e correção monetária? Não é garantia nenhuma.
Existe primeiro a fase cognitiva, que reconhece o direito, que declara o direito, constitui o direito. E depois nós temos a fase para satisfazer esse direito que foi reconhecido em sentença, que é o que se chamava de processo de execução. Não necessariamente essa fase de satisfação de sentença vai ser bem sucedida. Claro que o judiciário ele vai fazer de tudo para que as suas decisões sejam cumpridas. Nós temos diversas ferramentas eletrônicas, inclusive ferramentas que conseguem detectar o rastro do dinheiro. Olha, o dinheiro do executado tal foi daqui para cá, de cá para lá, né? Tem um laranja aqui no meio que tem procuração para movimentar aquela conta daquele sócio da empresa que mora num lugar, em tese, que não condiz com o patrimônio que supostamente ele deveria ter em razão de ter aquela empresa. Aí você vê que existe um laranja aí. Então a gente tem várias ferramentas interessantes. Análise dos bens, imposto de renda, de bloqueio de carro, né, com cartórios, né, para fazer inscrição da dívida na própria matrícula do imóvel. Então, a gente tem vários instrumentos para que a gente consiga executar. Mas, mesmo assim, não é uma garantia. Às vezes, os bens da empresa somem, né? Ou se esvaem, né? Somem no sentido não desaparecem, mas no sentido de que a empresa, né, entra em falência, os sócios também ficam numa situação muito difícil. Às vezes, a blindagem patrimonial desse sócio, eles escondem esses bens. Então, é uma luta difícil a ser travada. Mas por que o acordo é mais eficiente nesse particular? Primeiro que, porque ele é mais rápido, ele não demora toda a tramitação processual, caso prosseguíssemos né, com o processo sem a composição, nós temos melhores chances. A analogia que eu faço é mais ou menos a de um doente. Né? É muito mais fácil tratar a doença no início do que no final, quando o organismo já está todo comprometido. Então, quando a gente faz um acordo, a gente tem melhores chances de conseguir satisfazer as obrigações previstas nesse acordo do que em uma sentença. Que sabe lá quando vai transitar em julgado. Pode ter recurso, enfim, daqui a 2, 3, 4. Como é que vai estar a saúde financeira do reclamado daqui a 10 anos, daqui a 5 anos? A gente não sabe, é algo imprevisível. Pode estar boa, pode estar melhor, pode estar pior. Mas, né, é algo imprevisível que, se tiver pior do que está agora, é muito mais complicado. E a segunda situação que faz com que o acordo seja mais eficiente é que, normalmente, num acordo, pessoal, nós estabelecemos uma multa, é uma cláusula, que caso o reclamado não pague, haverá uma multa de 100%. Já vem no nosso modelo de acordo que está no sistema do poder da Justiça do Trabalho aqui da 10ª região. Mas onde que está essa multa de 100%? Tem alguma lei? Não. É um costume. É uma cláusula negocial. O reclamado não quer fazer o acordo, então ele tem que garantir que vai pagar. Se ele vai pagar, a multa pode ser de 1000%. Ele vai pagar, ele não vai ter multa. É só pagar. Agora, se ele faz um acordo já pensando em não pagar, ele precisa ser punido. Uma multa de 100% é muito alta. E, normalmente, o reclamado ele não vai querer dobrar a dívida dele. Ele fez um acordo por 10 mil. A intenção dele é pagar. Pode até ser que não pague, que não tenha dinheiro, mas a intenção é pagar, porque ele não vai querer transformar essa multa de 10 mil para 20 mil. Não é inteligente isso. Então, num acordo, normalmente a intenção do reclamado é pagar. Agora, na sentença, não. Vamos supor que o processo prossiga. Aí o juiz sentencia, tem recurso no TRT, TST, Supremo, transite em julgado, depois de 5 anos. Qual que é o próximo passo? Fazer cumprir aquela decisão transitada em julgado. Aí o juiz chega, intima
o executado, agora executado, para pagar aqueles valores ou nomear bens à penhora para poder discutir aqueles cálculos ou aquela execução, né? O executado tem interesse em pagar aquilo? Não, para ele, quanto mais ele enrolar, melhor, porque ele vai adiando o pagamento. E não tem multa aí. Não tem a multa do CPC de 30%, que o entendimento é que não se aplica ao processo de trabalho. Tampouco tem multa de 100%. Essa multa de 100% é negocial lá no acordo. Quando a sentença não é cumprida, não há multa pelo não cumprimento, pelo não pagamento desses valores. A não ser que haja litigância de má-fé, é uma outra história. Isso no processo de trabalho, né? O processo civil tem 30% de multa. Aqui não. Aqui, se ele for adiar, o que vai aumentar a dívida são os juros e a correção monetária, só. Então, não há a mesma vontade do executado em cumprir a sentença que existe do reclamado em honrar um acordo. Por isso que eu digo, o acordo é mais eficiente. Talvez ele não seja a solução mais justa, eu reconheço. Mas aqui, quando a gente está pensando no processo, a gente tem que pensar objetivamente. Na situação do reclamante e do reclamado naquele momento. Às vezes o reclamante precisa de dinheiro. Não é o juiz que está carregando a cruz do reclamante. É muito fácil para o juiz falar assim, eu não faço esse acordo porque esse acordo ele prejudica o reclamante, os direitos do reclamante, ele não pode, ele tem direito a mais coisa. Primeiro que o juiz não pode adiantar a sua decisão, né? Então já teria aí um comportamento que poderia ser parcial. Segundo, que não é o juiz que está sofrendo, carregando a cruz. Ele não sabe qual é a realidade do reclamante. Às vezes o reclamante precisa fazer aquele acordo. É triste a realidade do reclamante fazer um acordo porque precisa de dinheiro. E às vezes abre mão, né, dos seus direitos porque precisa resolver rápido. É triste. Mas o juiz, se o reclamante estiver consciente daquela realidade, na minha avaliação, o juiz não deve impedir a realização desse acordo. Segundo, o acordo ele é mais rápido, ele é mais passível de cumprimento, é mais eficiente. Tá? Então, tanto é verdade que o próprio artigo 764 diz: o juiz deve enveredar todos os seus esforços para a realização de um acordo. Não é obrigar as partes, constranger as partes, acuar as partes, coagir as partes. Não é isso. É mostrar que o acordo é um caminho interessante, por esses motivos. Agora, se ao final o reclamado chega, não, eu não tenho intenção de fazer um acordo. Se o reclamante chega, eu não tenho intenção de fazer um acordo, o juiz tem que respeitar e simplesmente prosseguir. Tá? O acordo é uma forma das partes resolverem o conflito. São as partes que vão resolver aquela controvérsia. A sentença não. A sentença é um ato de autoridade. É um ato que substitui a vontade das partes. Então a sentença vai falar o seguinte, olha, a decisão é essa, você gostando ou não. Pode ser boa para o reclamante, pode ser boa para o reclamado, pode ser boa para ambas as partes e pode ser ruim para ambas as partes. E se a gente for pensar sobre a perspectiva de que o poder jurisdicional do Estado também tem a finalidade de restabelecer a paz social entre esses dois sujeitos que têm um conflito intersubjetivo, o acordo ele é muito mais eficiente também, sob essa perspectiva. Quando se faz o acordo, via de regra, vira-se a página e cada um toca a sua vida, está resolvido o conflito, porque as partes efetivamente entraram num consenso para a solução daquele conflito. Então, até as mágoas, né, são dissipadas melhores com o acordo. A sentença não, ela prolonga aquele conflito. E, às vezes, chega ao final, o reclamante não está satisfeito com a solução dada pelo Estado juiz por meio da prolação da sentença. Às vezes, o reclamado não está.
satisfeito. Eu não achei justo, né? O reclamado vai dizer, né, a justiça sempre favorece o empregado, a justiça é paternalista. Quantas vezes a gente já não escutou isso? Que não é uma verdade, se a gente for analisar os números de forma fria. Às vezes, ambas as partes ficam insatisfeitas e a paz social não é restabelecida. O reclamante acha que ganhou pouco, o reclamado acha que foi condenado a muito. Às vezes, até o juiz fica insatisfeito, porque o juiz não consegue descobrir o que aconteceu. E aí o juiz julga de acordo com o ônus da prova. O juiz não tem prova sobre o que aconteceu, ele vai julgar de acordo com o ônus. Quem tinha o dever de provar? Era o reclamante, então vou julgar de forma desfavorável ao reclamante. Não, é o reclamado. Vou julgar de forma desfavorável ao reclamado. Nem o juiz descobriu o que efetivamente aconteceu. Está todo mundo insatisfeito. No acordo, em princípio, todo mundo fica satisfeito. Claro que o reclamante quer ganhar tudo, o reclamado não quer pagar nada, mas nessas posturas não vai chegar a um acordo. Mas se o acordo é consensual, efetivamente, sem constrangimentos, ao final todos ficam satisfeitos e com o coração mais apaziguado. Então eu realmente, assim, eu entendo que o acordo, ele tem realmente essas grandes vantagens. A única crítica que eu faço aos acordos na Justiça do Trabalho, senhores, é que os acordos eles podem ser um mecanismo de retroalimentação de ações trabalhistas. Em que sentido? O reclamado, via de regra, ele vai fazer acordo se o acordo for economicamente vantajoso para ele. Então, o reclamado, como é que o reclamado pensa, né, em fazer o acordo? Olha, provavelmente eu vou ser condenado a 100 mil, então vou fazer um acordo de 50 mil. Ele vai fazer um acordo que vai ser benéfico financeiramente para ele. Porque, do contrário, ele espera a sentença. Se eu vou fazer um acordo de 100 mil, qual é a vantagem de eu antecipar esses 100 mil? Não é verdade? A racionalidade do reclamado vai ser, eu vou fazer um acordo para eu ganhar financeiramente neste acordo. Infelizmente, isso. Eu gostaria muito, né, que os reclamados tivessem um espírito nobre. Não, eu devo 100 mil, tá aqui, 100 mil reais. É o que eu devo. Agora, pessoal, não acontece isso, na realidade. A realidade é, eu tenho chance de ser condenado a 20 mil. Quero fazer um acordo de 4 mil reais. É mais ou menos assim. Aí fala, não, tem. Aí é negociação. Aí às vezes fecham por 10, 50%. Isso é uma grande vantagem para o reclamado. Reclamante teve vantagens? Talvez sim, talvez ele não conseguisse chegar aos 20 mil, né? O juiz não se convenceu, então tem sempre um risco. Ou ele está recebendo de forma mais rápida, ele estava precisando, está desempregado. Então, mas, sob a perspectiva econômica, o acordo normalmente é mais vantajoso ao reclamado, essa é a lógica. O reclamado não vai fazer um acordo para pagar mais do que devia. Acontece. O juiz bateu o olho assim, nossa, mas o reclamado está fazendo um acordo aí que a minha sentença não ia dar isso, mas é muito raro isso acontecer. Então, o que pode acontecer? E acontece, e realmente é uma realidade que nós observamos. Algumas empresas descumprem a legislação, não pagam horas extras, não assinam carteira de trabalho, já na perspectiva de que dos 100 empregados que eu tenho, talvez 60 vão entrar com uma ação trabalhista, não vão ser os 100. Vários empregados não entram com ação com medo, né, de que se entrar não vai conseguir emprego, por falta de tempo, por falta de conhecimento, porque às vezes não gostam desse ambiente, vários. Não pensem que todo empregado acha que entrar com uma ação trabalhista é uma loteria que... Acontece exageros de empregados, eu não nego isso, mas nem todos os empregados que têm os seus direitos vilipendiados, né, feridos, entram com uma ação trabalhista. Agora, tem empregado que não tem o direito ofendido, violado, e entra mesmo assim. Acontece também. Né? Mas, de um universo assim, eu não tenho esses dados, seria um estudo da sociologia do trabalho interessante, mas, assim, a sensação que se tem é que o universo é muito maior.
né, de empregados com direitos sonegados que não entram com ação trabalhista. Né? Às vezes nem sabe o que fazer, residem em locais distantes de vários trabalhos, o Estado não está presente ali, falta de conhecimento, falta de acesso a advogado, uma série de coisas. Aí já está ganhando nisso, né? Porque nem todos vão entrar. E dos que forem entrar, né, dos 60% que entraram, 70%, não tem esse número, metade vai fazer um acordo aí, né? Às vezes por 30%, 40% que é devido. Olha o ganho que esse empregador teve. Olha o ganho. Então, tinha e tem determinadas empresas que elas colocam na ponta do lápis, não é interessante não cumprir a legislação trabalhista. Existe até um nome para isso, né? A gente fala em dumping social. É você ter uma vantagem econômica comparativa com seus concorrentes pelo descumprimento da legislação social. Agora, isso é, entre aspas, tá? Entre aspas mesmo, para vocês não me compreenderem mal, o mesmo que o investimento de risco. É um risco um empregador fazer isso. Pode ser que o empregador que faça isso não provisione valores para conseguir honrar com esse passivo trabalhista. Pode ser que esse passivo trabalhista saia do controle e a empresa não tenha condições de honrar essas obrigações e entre num processo de falência. Pode ser que vários empregados, né, entrem com ações trabalhistas e nessas ações que tem a parte boa, né, da ação, em que efetivamente eles têm direito, eles agreguem direitos que não tenham e, por algum motivo, a justiça entenda que eles têm esses direitos que talvez eles não tivessem. Então, quando se ajuiza uma ação trabalhista, o advogado reclamante ele não vai ficar restrito ao que o cliente falou, assim, no sentido, olha, eu não recebi minhas verbas rescisórias, então eu tenho direito a isso. O advogado normalmente vai perguntar, tudo bem, isso a gente vai pedir, mas e as horas extras? Você fazia horas extras? O empregado, não, eu fazia, eu ficava lá. Você tinha intervalo, intra-jornada? Não, o meu intervalo era de 15 minutos, você devia ter uma hora. Então, o advogado trabalhista, ele vai passar um raio-x naquele contrato. E às vezes o cliente dele foi lá por um motivo, verbas rescisórias, por exemplo, que não recebeu. E ao final, né, o advogado percebe, não é má fé isso, o advogado percebe que o cliente dele também tem outros direitos. E aí agrega, né, esses outros direitos à ação trabalhista. E às vezes direitos que são mais difíceis de saber, não é preto no branco. Né, o direito não é assim. Né, às vezes o cliente está com uma dor na mão, enfim. Pode ser em virtude do trabalho, né, tem que fazer uma perícia para saber. Então, assim, é um investimento de risco. Tá? Mas existem algumas empresas, isso para deixar claro para vocês, que contam com a conciliação como uma forma de reduzir custos. Eu acho extremamente arriscado, não acho recomendável. Porque pode ser que a empresa, ao final, tenha um passivo trabalhista significativo e não consiga honrar com esse passivo. E aí ela vai quebrar, porque a justiça vai lá o quê? Vai penhorar faturamento, vai restar bens, né? E aí a empresa fica com a sua continuidade inviabilizada. E aí a culpa vai ser de quem? Da Justiça do Trabalho? É o que normalmente se coloca, né? A Justiça do Trabalho está prejudicando. Ué, mas e a parte que não cumpriu? E a empresa que não cumpriu a legislação? A culpa, no final das contas, foi de quem? E às vezes isso é feito de forma deliberada, tá, pessoal? É isso que eu estou querendo dizer. Não estou dizendo que a maioria das empresas agem dessa forma. Até porque o descumprimento da legislação trabalhista ela não decorre sempre de uma maneira deliberada. Acho muito arriscado até isso. O descumprimento da legislação trabalhista ocorre por diversos fatores. Né? Às vezes por desconhecimento, às vezes por falta de condições. Lá o chaveiro, né, que tem lá um quiosquezinho. Às vezes quer contratar. Uma vez eu peguei um caso desse. Era um sapateiro. Aí ele contratou uma pessoa. Só que não tinha a menor condição de contratar ninguém. Não tinha dinheiro para contratar. Aí ele contratou. Né? Sem carteira assinada. Dava lá um salário mínimo para o sujeito. Trabalhou lá 3 anos com ele. O que esse rapaz sem carteira assinada fez? Entrou com ação trabalhista, ele tem direito.
Ele trabalhava lá, era empregado, né? Com subordinação, não eventualidade, onerosidade, pessoalidade. Entrou com ação trabalhista. 30 mil reais a ação liquidada. Esse sapateiro já tem condições de pagar 30 mil reais? Nesse caso, o acordo é a melhor solução. Porque pode ser que esse sapateiro, esse ajudante sapateiro, tenha lá uma sentença bonita de 30 mil reais, mas ele nunca vai conseguir fazer esse sapateiro pagar 30 mil reais, porque ele não tem bem para isso. Você não pode prender um sapateiro para pagar, ó, vai colocar lá debaixo de vara e falar, ó, enquanto você não pagar, você não sai daqui. Não existe prisão por dívida. Né? Então, o melhor que se poderia fazer nesse caso é tentar fazer, ó, vamos pensar aqui quanto que ele tem condições de pagar, 4 mil reais? Pô, mas tem direito a 30. Infelizmente. Talvez naquele caso concreto seja mais interessante fazer um acordo de 4, que esse sapateiro tenha condições de pagar, do que fazer um acordo de 30, que esse sapateiro não vai pagar nada. Porque provavelmente vai ter só bem de família. Né? E ainda vai perder o seu negócio, possivelmente. Tá? Então, a conciliação, ela realmente precisa ser levada a sério. Claro, uma empresa grande, uma multinacional, por exemplo, Banco do Brasil. Você acha que tem acordo com o Banco do Brasil? Não tem, nem os reclamantes têm muito interesse de fazer acordo com o Banco do Brasil. O Brasil tem condições de pagar. Né? Um banco público, né? Caixa Econômica, BRB, tem condições de pagar. Então, é só esperar agora. Às vezes, o reclamante não tem condições de esperar. Aí tem que avaliar caso a caso. Agora, para um empregador que realmente não tem uma capacidade financeira tão grande, o acordo talvez seja né, uma forma de conseguir, pelo menos, algo, né, daquele conflito. Isso tem que ser analisado caso a caso. Né? E as partes, elas têm, assim, bastante condições de saber se efetivamente é algo interessante ou não. Lembrando que o acordo ele tem que ser bom para as partes, né? E não para o juiz. Claro que para o juiz, né, um acordo também é interessante para o Poder Judiciário, porque não dá tanto trabalho, mas não deve ser esse o foco que o juiz deve buscar ao fazer um acordo. Muito pelo contrário. Ele deve pensar nas partes, e as partes é que precisam se convencer de que o acordo ele é interessante. Tá? De que o acordo ele é, naquele contexto específico, algo que é melhor, né, do que se aguardar uma sentença e o trânsito em julgado desse processo. Ok? Dúvidas? Nós temos propostas obrigatórias, tá? De conciliação. A conciliação ela é tão importante no processo de trabalho que a legislação ela estabelece situações em que as propostas são obrigatórias na audiência. Então, a primeira proposta é logo depois do pregão, no rito ordinário, e a segunda proposta é após as razões finais. No rito sumaríssimo, pessoal, até 40 salários mínimos, nós só temos uma proposta obrigatória, uma tentativa obrigatória de conciliação, que é aqui após o pregão. Mas isso não significa dizer que o juiz não possa tentar em outras etapas. Nós estamos falando de propostas e tentativas obrigatórias. No rito ordinário, são duas. No rito sumaríssimo, apenas uma. Essa daqui do item 2. Beleza? Vamos às etapas das audiências agora para a gente concluir esta matéria. Primeiro, a audiência, até por ser pública e para que as partes tenham conhecimento do seu início, precisa ser iniciada com um pregão. Como é que é o pregão? O pregão vai ser feito se informando do início da audiência, pelo número do processo, com a convocação das partes. Então, reclamação trabalhista, número tal, em que são partes Beltrano e Ciclano. É mais ou menos assim. Isso é feito por um sistema de som.
Atualmente, no Foro Trabalhista do Distrito Federal, nós temos telas, né, em que é como se fosse, você vai num banco, né, que tem a senha, e aparece a senha que vai ser atendida naquele momento. Ou numa clínica, né, em que aparece a senha. É mais ou menos assim. Aí nesses telões são projetados as audiências que foram chamadas, né, cujo início o juiz já autorizou. Então aparece lá, processo tal, pum, 11ª vara. Aí a parte tem que ficar olhando. Isso pode ser acompanhado, inclusive, por celular, tá? Então, assim, ficou bastante interessante. No passado era só por som. E às vezes acontecia, eu estava aqui há meia hora, não ouvi, o som está com problema, porque realmente às vezes dava problema no som. Mas o juiz tinha que investigar se era um problema no som ou se a parte esqueceu, né? Porque podia ser malandragem também da parte não estar lá, ou está lá e não ouviu, e simplesmente deixou passar o início da audiência. A gente sabe que se não comparecer à audiência tem consequências, né? Então imagina, não ouviu, não estava lá ou não ouviu o pregão, a audiência foi realizada sem a presença da parte, pode dar um arquivamento, pode dar uma revelia, pode dar uma confissão ficta e assim por diante. Qual é o procedimento que eu adoto? Mas é um procedimento meu. Eu mando, né, para as telas o número do processo, e caso a parte não compareça, depois de um tempo, né, eu faço o pregão pelo sistema de som, para ficar bastante resguardado. Às vezes aparece só o reclamante com o advogado. Não vê. Eu sempre pergunto também, vocês viram aí a empresa, né, o preposto? Ah, vimos, está chegando. Aí eu já sabia, aí já cheguei também até o ponto de ir lá buscar. Olha, estamos chamando a audiência. Normalmente eu mando o secretário de audiência. Ou às vezes peço para o reclamante, poxa, tem como fazer a gentileza de chamar lá o pessoal? O que acontece, né? De esquecer, de não vir. Mas tem que ficar atento, porque tem consequências gravíssimas se não comparecer. Aí, feito o pregão, o juiz já, as partes se sentam, o juiz já pergunta, tem possibilidade de acordo? Se tiver possibilidade de acordo, é feito o acordo é considerado, se equivale a uma sentença irrecorrível, somente, né, podendo ser afastado, aqui, ó, por ação anulatória. É simulado. Não feito o acordo, prossegue a audiência. Lembrando que essa primeira tentativa é obrigatória, tanto no rito ordinário como no rito sumaríssimo. A CLT, no artigo 8477, fala da leitura da petição inicial. Vamos pensar lá em 1943. Coisa muito simples. Reclamado recebe a citação, nem sabe do que se trata muito bem, vai lá para a audiência, e aí ele precisa ler, né, a petição inicial para entender o que está sendo postulado e para produzir a sua resposta. Só que, na prática, essa leitura é 100% dispensada. Eu, em vários anos de magistratura, nunca li uma petição inicial. Para falar a verdade, eu li uma vez, porque o reclamado era cego, e ele recebeu a notificação, ouviu, né, o oficial de justiça falou, a audiência vai ser no dia tal, 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 tal. Ele sabia que a audiência ia ser naquele dia, mas ele estava lá sem advogado. Eu perguntei, o oficial de justiça leu para o senhor a petição inicial? Não, não leu. Então ele nem sabia qual era o teor da petição inicial, não estava em braille, ele é cego, né, a citação. Aí, para evitar qualquer nulidade, até por uma questão de justiça mesmo, aí eu li ali, registrei que a petição inicial foi lida. Foi a única vez na minha vida que eu li uma petição inicial. O resto tudo, o que se espera? Quando o reclamado é citado, né, ele vai entrar em contato com o advogado vai lá no processo, vai ler a petição inicial para produzir a defesa. Então, essa etapa daqui, ela é prevista, mas ela não ocorre na prática. Qual que é a sequência? A apresentação da resposta do réu. Né? A contestação, via de regra.
Pode ser uma contestação e reconvenção, né? Qualquer modalidade de resposta do réu. Com o PJE, pessoal, desde 2015, não faz mais sentido o réu chegar com calhamaço de folhas e entregar para o juiz. No passado era assim, ele estava com a defesa escrita e apresentava para o juiz. O juiz pegava aquele bloco de papel e botava assim, né, no meio do processo para depois haver a autuação pela secretaria, né? Vinha um servidor e colocava, furava tudo, colocava no processo, colocava no número das partes, tudo manual. Hoje em dia, PJE são autos eletrônicos. Então, a resolução do Conselho Superior de Justiça do Trabalho diz que, se a petição for escrita, ele tem que apresentar essa petição nos autos até com 1 hora de antecedência da audiência. Então, na prática, o que o réu vai fazer? Recebe a citação e junta no PJE, antes da audiência, a sua resposta, sua contestação, sua reconvenção, exceção de incompetência, exceção de suspeição, as modalidades de resposta do réu. É isso que acontece. Agora, se ele não tiver juntado, ainda vale o artigo 847, que diz que a resposta do réu deverá ser feita em audiência em 20 minutos. Ele pode fazer de forma oral em 20 minutos. Então, aquele reclamado que não entrou em contato com o advogado, né, chegou lá perdido na audiência. Doutor, o senhor juntou a defesa? Não. O juiz fala, o senhor quer fazer defesa oral? Tem 20 minutos para isso. Pode fazer a defesa oral em 20 minutos. Aí o secretário de audiência vai digitar aquilo que for dito pelo réu. Tá? Então, o artigo 847 ainda tem a previsão de resposta do réu em 20 minutos em audiência. E é válido. Muito raro acontecer uma resposta oral. Não faz muito sentido. Porque o réu pode apresentar isso de uma maneira muito mais tranquila, muito mais profunda, né, com uma petição escrita. Mas se esqueceu de fazer a petição, raramente acontece, né, o reclamado está perdido, chega, vê lá, pergunta uma coisa, onde é que é a sala da audiência tal? Aí um advogado escuta, é ali, né? Ah, porque eu vou ter audiência, aí começa um papo ali, vou ter audiência, né, não fiz a minha defesa, você quer que eu advogue para o senhor? Aí, às vezes, é contratado ali na hora, o advogado, e faz a defesa oral. Às vezes, o reclamado não tem dinheiro nenhum para contratar advogado, não fez a sua defesa, chega lá em audiência, sem defesa, e aí o juiz, o senhor quer fazer a defesa agora, tal, ele mesmo faz no exercício do jus postulante. A audiência inicial ou de conciliação termina aqui com a concessão de prazo ao reclamante para impugnação dos documentos juntados pelo réu, que é a réplica. Então, existe, digamos assim, na audiência inaugural, a previsão de réplica, tá? Prazo de 5 dias ao reclamante para manifestação sobre defesa e documentos. A audiência una prossegue. A audiência de instrução, quando a audiência é desmembrada em conciliação, né, ela vai do 6 ao 10, mais ou menos aqui, o julgamento fica para fora. Mas poderia até ser, né, na audiência de instrução e julgamento. Então, vamos lá. Qual que é a etapa seguinte? Depoimento das partes. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Normalmente tem, eu gosto de fazer. Que é com depoimento das partes que eu consigo a confissão da parte. Se a parte, por exemplo, o reclamante diz que trabalha de 8 às 20, está pedindo horas extras. Eu chego lá para ele, qual é o horário que o senhor efetivamente trabalhava? Ah, de 8 às 18 com 2 horas de intervalo. Ele está confessando, confissão real, presunção absoluta de veracidade. Então, eu gosto de escutar as partes, até porque eu vejo quando tem mentira, quando não tem. A gente já começa a observar dali. Terminados o depoimento das partes, ou se não tiver, nós passamos a oitiva das testemunhas, normalmente começando com a do autor, depois do réu. E também pode ser ouvido o perito. Eu nunca ouvi. Né? Não acho que haja necessidade. O perito está cheio de perícia para fazer, não vou chamar ele à toa. Ele consegue responder os quesitos, né, de forma escrita. Então, acho desnecessário ouvi-lo. Mas pode ser que numa situação ou outra seja interessante. Às vezes, a designação de perícia, né? Aí essa audiência vai ter que ser fracionada, porque você não vai poder encerrar
a instrução antes do resultado dessa perícia. Aí você vai ter que marcar uma audiência de encerramento, né? Que é só essas fases aqui, ó. Audiência de encerramento normalmente é isso aqui. É uma audiência que você vai encerrar, vai dar prazo para razões finais em audiência e segunda tentativa de conciliação no rito ordinário. Se a audiência for una, ela prossegue nisso tudo. Se não houver perícia, a gente prossegue também, encerrando a instrução, naquela mesma audiência. E aí a etapa seguinte, razões finais. Que, como o próprio nome diz, é um momento em que as partes podem tirar conclusões do que foi provado à luz do que foi pedido. Alguns autores antigos entendem que nas razões finais a parte tem que arguir eventuais nulidades. Eu, sinceramente, entendo que se a parte protestar no momento adequado, já é o suficiente. Tá? Já é o suficiente. As razões finais, elas têm prazo de 10 minutos. Normalmente, quase 99% dos casos, as razões finais são remissivas. É uma frase só. O juiz já fala, razões finais remissivas. O advogado que não quiser e tem intenção em fazer realmente razões finais, ele é, excelência, poderia fazer as razões finais? Aí o juiz, pela CLT, 10 minutos. Alguns pedem, excelência, o processo é muito complexo, tem como eu fazer, né, em forma de memorial, escrito? Se o juiz achar que é razoável, porque o processo é complexo, ele pode ainda dar prazo para razões finais, 5 dias, e as razões finais são feitas de forma escrita. Pelo rito da CLT, do que está previsto, 10 minutos só em audiência. No rito sumaríssimo não tem a segunda tentativa obrigatória de conciliação. Tá? No rito ordinário tem. Terminadas as razões finais, o juiz pergunta, e aí, senhores, né? Vocês viram aí o que foi provado, o que não foi, tem possibilidade de acordo? Ah, não tem possibilidade de acordo. Vai para julgamento. A ideia do legislador de 43 é que o julgamento fosse feito em audiência. Muito complicado fazer julgamento em audiência, porque os processos são complexos, o juiz precisa analisar com mais calma. Tem colegas que fazem, mas a minoria. Normalmente, né, a maioria dos juízes marcam prazo para julgamento. E aí tinha, hoje em dia não tem mais, a audiência de julgamento. Né? No passado era muito comum, audiência de julgamento. O juiz marcava um dia, mas ele não ia lá de toga e lia a sentença dele. Não era isso. Era só para dizer que a partir daquele dia, naquele horário, a sentença estaria no processo. Então não havia bem uma audiência. Às vezes a ata vinha como se fosse audiência, mas era uma ficção. Por isso que eu nunca, assim, no início eu até colocava, né, como se fosse uma ata de audiência. Mas depois eu falei, pô, não estou fazendo audiência, como é que eu estou dizendo? Aos tantos dias, o juiz... Isso é uma ficção. Melhor já colocar assim, sentença, direto. Aí colocava. Tá? Hoje eu nem faço mais isso. Hoje eu falo o seguinte, olha, o julgamento, as partes vão ser julgadas no resultado do julgamento. E aí quando eu profiro a sentença, eu intimo as partes, né, deste julgamento. Pessoal, há alguma dúvida? Alguém não entendeu alguma coisa? As principais inovações aqui que seriam essa projeção, a maior parte delas nós já falamos, tá? Na aula que vem a gente retoma só algo que a gente não tenha dito de uma maneira mais rápida, tá bom? Agradeço muitíssimo, né? Até o nosso próximo encontro.